Bom, gente, para começar a mensagem de hoje, eu quero compartilhar com vocês uma breve história. Talvez não seja tão breve assim, mas se prepara. Eu tenho 2 filhos, eu sou pai. E se você já me ouviu falar, eu sempre falo que eu sou pai. E eu não consigo não falar que eu sou pai. Porém, os meus filhos começaram a pedir. Tem 2 coisas que criança pede, tá? Você que não convive com criança assim e tal. Mas tem 2 coisas que criança pede. E a primeira é um irmãozinho. Mas eu já tenho 2 filhos, então um já tem o outro, já como irmão. A Bia tem o Sam tem a Bia. E aí eles já têm os irmãos. Mas existe uma segunda coisa que as crianças sempre pedem, que é um cachorro. Os meus filhos começaram a pedir um cachorro. Então, eles começaram a pedir um cachorro e tudo mais, e a gente morava num apartamento. Eu falei, não, apartamento não. É que se for para ter cachorro tem que ser em casa, então vamos se mudar. Eu falei, não é bem assim. Ele falou assim, então vamos orar. Samuel começou a orar, a Bia também, porque eles queriam se mudar para uma casa. Para resumir a história, passados 2 meses nos mudamos para uma casa. Aí chegou e falou, pai, agora falta o cachorro. Eu falei, calma, não é bem assim. Contei essa história, um casal aqui da igreja tinha um cachorro, falou assim, a gente quer dar esse cachorro para vocês. O que você pensa? Um poodle? Você pensa um chihuahua? Não, um golden retriever. Aí eu falei, por que não? Minha mulher orou para mim com olhos de fogo, cabelos brancos como a neve. Brincadeira. E aí ela falou assim, amor, como assim? Eu falei, amor, um cachorrinho. Ela falou, um golden retriever que tem 1 ano de idade. Eu falei, mas amor e tal. E aí eu comecei a gostar da ideia de ter um cachorro. E aí ela falou, não, calma, eu não sei. Tenho que orar, Deus tem que convencer meu coração. Até que no dia dos pais. Chega na hora do almoço ali, eu estava lá fazendo um churrascão no dia dos pais. E ela falou, vou buscar teu presente. Eu falei, aí ó. Vai buscar meu presente, não comprou meu presente, está no shopping agora comprar meu presente. Ela saiu, depois volta, depois de um tempo, volta ela com o cachorro. Presente dia dos pais. Chega em casa a Kiara, uma golden retriever de 1 ano de idade, 30 quilos e muitos pelos pela casa. Uma querida, Kiarinha, chega com medinho. Chega olhando para as coisas, com medo e tudo mais, a gente traz ela para perto e fala, Kiarinha, fica aqui com a gente, as crianças começam a pular em cima dela, abraçar, beijar a Kiarinha, e aí a gente come ali, a gente almoça e tudo mais, e a Kiara está no cantinho dela, lá na casa, lá no cantinho dela, assim, meio com medo e tudo mais. Aí eu falei assim, gente, agora a gente tem um cachorro. Já sei, vamos levar ele para passear. Vamos tomar um sorvete depois do almoço, a gente vai levar a Kiara para passear. Botamos a coleira nela, fomos passear, tomamos um sorvete, descobrimos que no domingo tinha um pet shop aberto. Chegamos e fomos procurar o pet shop aberto. Chegamos no pet shop, vou comprar uma bolinha, um osso, umas coisinhas, uns petiscos de pet, de cachorro. Então, a gente chega, entra no pet shop e a Kiarinha lá, quietinha, andandinho de boa. Aí meu filho, Samuel, 4 anos de idade, 13 quilos. Chega e fala, papai, posso levar a Kiara? Eu penso, nossa, ela está tão tranquilinha, por que não? Nessa hora eu entrego a guia para ele, ele começa a carregar ela. Mas lembra que eu falei o peso dela antes, e o peso dele. Kiara tem 30 quilos, Samuel, 13. Nessa hora, a gente está lá escolhendo petisco e brinquedo e não sei o que e tal, de repente, Kiara passa do meu lado. Muito rápido. Ela passa pela porta, com a coleira, a guia balançando. O Samuel falando, fugiu. Nessa hora, eu saio correndo atrás da Kiara. E aí a gente sai correndo. Eu estava com as coisas na mão, saí correndo da loja, roubei a loja. Não sabia o que fazer com as coisas na minha frente. Eu olhei, tinha um gramado, joguei as coisas no gramado. O vendedor da loja saiu correndo atrás da Kiara.
A minha esposa saiu correndo atrás da Kiara. Mas as crianças estavam na loja. Nessa hora, glória a Deus pela vida da Yumi, ela estava lá, ela falou, meu Deus do céu, alguém fica com as crianças. E aí, ela ficou com as crianças. Mas nessa hora a gente começou a sair correndo pelo bairro. Eu não sei se você já saiu correndo atrás de um cachorro, mas ele corre muito mais rápido que você. E do que eu também. Eu saí correndo atrás dela, gritando, Kiara, 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 e ela foi. E eu saí correndo atrás dela também. De repente eu fui para um lado, saí correndo. De repente, ela para, assim. E eu paro na frente dela. Eu falei, Kiarinha. Olho nos olhos dela. Ela olha para mim. A gente se encara. E eu quietinha. Ela joga para um lado, eu vou para um lado, ela joga para o outro. Quando eu vi, ela me deu um drible e foi. Eu passei por uma criança com um pai, assim. Aí eu saí correndo, assim. De repente eu voltei. A Kiara passou assim por eles, assim. De repente a criança olha para mim e fala assim, boa sorte. E eu sigo correndo para o outro lado. E saio correndo, desço a rua, correndo. E vou, de repente os vizinhos começam a sair para a rua. Tem um cachorro perdido. Eu falei, é meu. E eles falam assim, mas você que é o dono? Eu falei, sou. E eu, Kiara, volta aqui, Kiara, volta aqui. E de repente um motoqueiro fala, tem um cachorro. Eu falei, eu sei, ele é meu. E eu correndo atrás. Não tinha mais ar. Eu não sou uma pessoa fitness, definitivamente. Eu corri por uns 10, 15 minutos. Chegou uma hora que uma vizinha olhou para mim e falou assim, você é dono dela mesmo? Porque você chama ela, ela não vem. Eu olhei chorando, já falei, moça, eu acabei de ganhar, faz 2 horas que eu ganhei cachorro. Ela, tá bom. Quando eu vi, o bairro inteiro estava mobilizado em pegar a Kiara. Tinha 2 motoqueiros que estavam atrás dela. Eu correndo igual um louco. Alguns vizinhos para fora. Eu não aguentava mais correr. De repente para um carro preto assim. Ele olha assim, baixa o vidro e fala, você é o dono? Eu falei, sou. Ele, entra aí. Entrei no carro de alguém. Entrei no banco de trás. Quando eu sentei no banco de trás, tinha um bebezinho do meu lado. Ele estava comendo alguma coisa assim. Eu olhei para ele e falei, beleza? Ele, beleza. E continuou comendo. Naquela hora, os motoqueiros estavam indo atrás da Kiara, a gente ia escutando o barulho da moto, indo atrás deles, naquele caminho. E aí a gente ia e tal, não sei o que, de repente a gente parou numa rua sem saída, o motoqueiro parou lá, ela estava no meio do caminho, eu desci do carro, falei, Kiara, Kiarinha, venha. Quando eu fui, ela olhou para mim, fez que foi para um lado, foi para o outro, quando eu vi o trouxa ficou, e ela foi. Entrei no carro de novo, o cara saiu andando, e a gente foi atrás e tal, de repente ela se perdeu no meio, em algum lugar. Na minha cabeça já fazia uma meia hora que a gente estava atrás da Kiara. Não tinha mais ar. Quando eu vi meu celular, chega uma mensagem do casal que tinha doado a Kiara. E aí eles mandam assim, e aí pastor, gostou do presente? Como é que ela tá? Eu olhei e falei, depois eu respondo. Guardei o celular. Aí a gente começou a procurar. De repente uma rua, um pouquinho mais deserta. A gente passa assim, uma movimentação, a moto tinha parado. Eu falei, ela está aqui. A gente entrou na rua. De repente, vários carros estacionados, porque começou uma perseguição com vários carros pela Kiara. Tinha uma valeta, um esgoto. Cerca de 3 metros para baixo. Uma vizinha já estava do lado de fora, assim, já estava organizando um resgate. Como que ia fazer para pegar? O carro já tinha estacionado, o outro, as 2 motos, todo mundo já estava do lado de fora, os vizinhos já estavam para fora, todo mundo vendo como é que ia pegar o cachorro. Quando eu saio, eu falo, eu sou o dono. A vizinha que estava organizando, falou assim, quem que é o dono? Eu falei, eu. Quando eu encontrei ela, ela olhou nos meus olhos e falou assim, pastor Budal? Eu falei, ô irmã. Ela, olha, é do pastor Budal. Eu falei, é. Quando eu vi, a Kiara estava lá, no meio da vala, do esgoto. Um mendigo pulou no esgoto. E quando eu vi, eu me agachei assim, estava o mendigo fazendo tipo Rei Leão, assim. Eu pegando a Kiara, peguei ela toda suja, antes disso, ela estava toda limpa, cheirosa, com aqueles coisinhos que colocam no pet shop, sabe? Aqueles brilhozinhos e tal. Aí peguei ela no colo assim, ela estava tremendinha de medo.
As patinhas estavam sangrando. Liguei para minha esposa e falei, peguei ela, só que tem um problema, ela está suja e sangrando. Aí minha esposa falou assim, só que você está com a chave do carro. Falei, tá bom. Olhei para o meu amigo que tinha acabado de me levar, que eu acabei de conhecer, e andei no carro dele. Ele falou assim, deixa que eu levo. Dei a chave do meu carro para o estranho. Ele levou a chave do carro para minha esposa foi lá, pegou o carro, veio, levamos ela no veterinário. Meu Dia dos Pais foi uma loucura. Kiara está bem, tá? Agora só a título de informação. As patinhas dela se machucaram porque ela correu muito. E aí o coxinho que chama, né? Aquela parte fofinha da patinha rasgou. Das 4 patinhas. Aí precisou fazer curativo e tudo mais. Mas ela ficou bem. 3, 4 dias com a patinha enfaixada, ela ficou bem. Mas, chegando na igreja, uma irmã olhou para mim assim, e eu contei a história para ela, e ela falou assim, mas você não sabe que quando o cachorro foge, você não tem que correr atrás dele. Você tem que ficar. Porque daí ele volta para você, porque ele sabe quem é o dono dele. Eu falei, mas tem um problema. A Kiara não sabia que eu era o dono dela. Ela falou assim, mas é lógico. O cachorro, ele vai seguir, a pessoa segue o seu dono, é normal. Eu falei, pois é, mas alguém tem que avisar ela que eu sou o dono dela. Explica para ela. Avisa ela. Mas essa é uma verdade. Com o tempo, a Kiara foi percebendo que ela era nossa. Eu fui contar depois para o casal lá que tinha doado ela para a gente. Eles falaram assim, nossa, que estranho, a gente passeava com ela sem coleira. Eu falei, pô, bem na minha vez, cara. Mas sabe, ela segue aquela que ela sabe que é o dono. Hoje eu queria falar sobre quem a gente segue. Quem é o seu dono? Quem é aquele que é sobre a sua vida? Se você sabe quem é seu dono, você o segue. Hoje eu queria falar sobre isso. Sobre aquele a quem seguimos. Sobre quem nós somos. Por isso eu quero pedir para você pegar sua Bíblia e abrir no Evangelho de Lucas. Lucas 9, a partir do versículo 23. Abra sua Bíblia. Ou aplicativo, está tudo bem. Lucas 9, 23. A Bíblia diz assim: disse ele à multidão: se alguém quiser ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Eu lhes digo a verdade, alguns que aqui estão não morrerão antes de ver o reino de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nessa noite, mais uma vez pedimos que o Senhor venha aqui sobre nós. Nos dê o real entendimento da Tua palavra, Pai. Queremos aprender do Senhor, Deus, que é manso e humilde de coração. Me cale, Deus, para que apenas o Senhor fale aqui. E, Pai, que possamos ser verdadeiros seguidores do Senhor, discípulos. Faz assim, Deus. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Hoje, nas redes sociais, seguimos tantas pessoas. Se você for abrir lá o teu Instagram, você vai ter uma aba, um númerozinho apenas para os teus seguidores e aqueles que você segue. Mas seguir a Jesus é algo mais profundo e mais sério. E eu queria hoje falar sobre essa identidade. A identidade do seguidor de Jesus.
Jesus, ele está falando à multidão, e ele fala, se alguém quer ser meu seguidor. Ele fala sobre essa identidade, aquele que quer seguir a Jesus, precisa cumprir com algumas coisas. Aquele que quer ser discípulo, precisa passar por um crivo. E hoje eu quero falar sobre esse crivo do seguidor de Jesus. Talvez nós erguemos a nossa voz para declarar que nós somos seguidores de Jesus. Mas talvez falamos com a nossa voz, mas não vivemos isso de verdade. Hoje nós vamos falar sobre esse crivo para ser um seguidor de Jesus. E a primeira característica de um seguidor de Jesus, um verdadeiro discípulo, é o negar-se a si mesmo. No versículo 23 ele fala, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. E sabe, na vida todos nós queremos ter sucesso. Todos nós queremos ser bem-sucedidos em alguma coisa. Sabe, para algumas pessoas sucesso pode ser dinheiro, para outros pode ser seguidores, número de likes. Para outros pode ser influência. Mas sabe, a gente precisa entender. O que faz de alguém ser uma pessoa bem-sucedida? Esse mundo, ele vai botar alguns parâmetros. Por exemplo, se você é um empresário, o faturamento da empresa, talvez pode dizer que você é uma pessoa bem-sucedida. Se você é músico, o alcance das suas músicas, se você é estudante, as notas que você tira, esses podem ser os parâmetros. Aquilo que diz que você é bem-sucedido. Talvez na tua escola você pense assim, não, se eu tirar 9 para cima, eu vou ser um aluno bem-sucedido, alguém de sucesso. Mas a gente pode tentar deixar mais gospel essas metas. Por exemplo, se eu sou empresário, a missão da minha empresa pode ser levar Jesus aos funcionários e aos clientes. Se eu sou músico cristão, os testemunhos do que a minha música está gerando nas pessoas pode ser uma forma de eu ver que eu sou uma pessoa bem-sucedida. Se eu sou um estudante, pode ser o meu grupo de estudo bíblico que está cheio. Sabe? Mas o problema da gente manter essas metas com essas métricas, achando que elas vão mostrar para nós que nós somos bem-sucedidos, é que muitas vezes nós olhamos para essas métricas também e não vemos sucesso. Muitas vezes a gente olha para as nossas células, por exemplo, e elas estão morrendo. A gente olha para os nossos grupos de estudo bíblico na escola e eles estão indo mal. Ou para o nosso testemunho sendo dado ao nosso redor e eles não estão indo bem. Sabe? Não apenas as metas que a gente coloca, por mais evangelicadas que elas sejam, não são elas que ditam se a gente está vivendo uma vida de sucesso. Quantos aqui estão no terceirão? Levanta a mão. Olha aí. Você provavelmente está no ano de decisão. De decidir qual curso você vai fazer. Isso é uma loucura na nossa cabeça. Tomar essa decisão. E aí você pensa, cara, para eu ser bem sucedido eu tenho que ir bem no Enem. Eu tenho que ir bem na Federal. Na PUC, sei lá, a prova que você quer fazer, onde você quer passar. Mas preste atenção. No reino de Deus, obediência é o único parâmetro de sucesso. A única resposta a uma vida de sucesso precisa ser obediência. Para você saber se você está sendo uma pessoa de sucesso, se você está vivendo sucesso na sua vida, a pergunta é, você está sendo obediente ao que Deus colocou para você? Você está vivendo aquilo que Deus preparou para você viver? Se a resposta for sim, parabéns, você vive uma vida de sucesso. Se você está no centro da vontade de Deus, parabéns, você vive uma vida de sucesso.
Agora, não adianta você ter dinheiro, não adianta você passar nas melhores faculdades, não adianta você ter números que comprovem alguma coisa se você não está vivendo o que Deus planejou para você estar vivendo. O único parâmetro de sucesso na vida de um cristão é obediência. Obediência. Você tem vivido isso? Você tem obedecido aquilo que Deus tem colocado para você? Se a resposta for sim, parabéns. Você vive uma vida de sucesso. Agora, se a resposta é não, se o Senhor já tem pedido certas coisas para você e você não tem respondido da forma como deveria, cara, você vive uma vida de fracasso. Às vezes o Senhor já falou para você se posicionar nas redes sociais e você ainda não fez. Não interessa quantos likes ou pessoas vejam, se foi o Senhor que mandou, faremos. Talvez o Senhor já pediu para você se posicionar na tua escola, mas você ainda não fez. E a gente pensa que as grandes respostas é que vão dizer que a gente está em sucesso. Não, não, não. A resposta é nossa. Se o Senhor falou, se o Senhor pediu. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele distribui dons sobre a igreja. Mas sobre cada dom existe uma responsabilidade de colocá-lo em prática. Sabe? O Senhor colocou coisas na nossa vida e às vezes a gente pensa que precisa ser grande ou frutificar de certa forma. E existe um grande vilão nessa história, que é a comparação. Por isso repete comigo esse versículo bíblico: o jardineiro é Jesus. Repete comigo: o jardineiro é Jesus. E as árvores somos nós. Isso foi um dos primeiros memes que saíram na internet. Cerca de 2004, 2005. O jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. Se você nunca viu, já coloca no YouTube lá depois. O jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. Mas sabe, essa é talvez uma verdade. Talvez você, quando estava lá na escolinha, você já fez aquele experimento com a professora Shirley, sabe a tia Shirley? E ela fala assim: ó, gente, seguinte, cada um pega um copinho, coloca o seu nome no copinho, pega um algodão e um feijão, um grão de feijão, coloca dentro do algodão e molha. E aí você bota na janela. E aí todo dia você vai olhar o teu potinho com o teu nome. E aí você vai vendo, cada dia o que está acontecendo. E a tia Shirley fala: calma, gente. Olhem lá os seus feijãozinhos. Aí todo mundo vai olhar os feijãozinhos ali. E de repente um ou outro, ao decorrer dos dias, começa a nascer, começa a sair assim. Um cabinho primeiro, verde. E ele vai saindo. 2, 3 semanas mais ou menos, e o feijãozinho já começa a sair. Aquele cabinho já começa a aparecer. Começa a competição na sala. Você fala: tia Shirley, por que o meu não nasceu ainda? Ela fala: molha. 3, 4 semanas, sei lá quantos, já dá para ver lá, os feijãozinhos começam a nascer. 5, 6 semanas, já tem mais feijãozinho ali e tal. Que loucura, né? Precisa de, sei lá, um pouco mais de um mês para você plantar um feijão e nascer mais feijão, multiplicar os feijão. Mas sabe, existe uma outra fruta chamada tâmara. Você conhece a fruta tâmara? Ela é doce, muito doce. Se você nunca comeu, coma, é gostoso. Mas existe um ditado que diz: quem planta tâmaras, não colhe tâmaras. Sabe por quê? Porque antigamente, quando se plantava uma tamareira, pegava um caroço de tâmara lá, plantava, ele nascia a árvore, mas depois que se plantava,
diz que demorava de 70 a 100 anos para ela começar a dar os primeiros frutos. Ou seja, para você poder comer a tâmara, uma geração anterior a você precisou pensar em você e plantar essa tâmara. Olha que loucura. 70 a 100 anos para começar a dar fruto. Eu imagino num jardim assim, uma tamareira. Tamareira lá de boa, crescendo. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. E ela lá já meio grande, tá olhando em volta. E o pé de feijão já nasceu, morreu, nasceu, morreu, nasceu, morreu. Eu imagino ela falando assim, poxa, qual vai ser a minha hora de dar fruto? Qual vai ser o meu momento de dar fruto, de gerar fruto? Sabe? Cada um dá fruto no seu tempo. Talvez você olhe em volta e vê muitas pessoas dando fruto. E você pensa, cadê o meu momento de dar fruto? Qual que é o momento que a minha célula vai bombar, vai crescer? Quando que eu vou começar a viver as coisas que eu fui plantado aqui para viver? Lembra, cada um dá fruto no seu tempo. Tâmaras vão dar frutos aos 70, 100 anos. Talvez outros vão dar frutos mais rápido. E tudo bem. Mas a gente precisa parar de se comparar com o outro. Talvez você olhe para a vida das pessoas que estão ao teu redor, dos teus amigos, e pensam, cara, como que ele está vivendo isso? Eu também queria estar vivendo o que ele está vivendo. Eu queria estar passando pelo que ele está passando. Eu queria ser como ela. Lembra, para cada um de nós, o Senhor tem um tempo certo de frutificar. O Senhor tem um momento certo de viver essas coisas. Para fechar a história, eu fui pesquisar depois e hoje já se desenvolveu um jeito de fazer tamareiras dar tâmaras mais rápidas. Cerca de 4 a 5 anos, tamareiras já começam a dar tâmaras. Conseguiram mexer geneticamente lá. Mas a gente precisa entender que a comparação é um veneno que nós tomamos. De ficar olhando para a vida dos outros. E um caminho para esse veneno são as redes sociais. Onde a vida de todos são perfeitas. Todo mundo está vivendo um sonho, menos você. Todo mundo é perfeito, menos você. Todo mundo é bonito, menos você. Para de olhar em volta. Um verdadeiro discípulo vive aquilo que o Senhor tem para ele. Um verdadeiro discípulo nega-se a si mesmo para viver o propósito que Ele tem para nós. Mas essa não é a única característica. O texto continua. E ele segue dizendo, aquele que quer ser meu seguidor, ele diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Sabe, tomar a sua cruz é uma das falas repetidas de Jesus. Ele vai falar para a gente tomar a nossa cruz. Mas para a gente entender melhor isso, não é simplesmente, hoje a gente lê isso, tome a cruz, a gente compara isso diretamente a Jesus. Porém, se você for parar para pensar, Jesus ainda não tinha morrido na cruz. Então, quando ele falou, se você quer ser meu seguidor, tome a sua cruz, para os discípulos que estavam ouvindo isso, não fazia tanto sentido. Para os discípulos que estavam ouvindo isso, ele falou, ok, ele está falando sobre uma forma de matar as pessoas. Ele está falando sobre uma forma simplesmente de cumprir a justiça naquele tempo. É como se ele falasse assim, aquele que quer me seguir, então que você seja preso. Isso não fez sentido, talvez da mesma forma que faz para nós. Mas o que significava a cruz naquele tempo? Sabe, às vezes a gente fala assim, pega a sua cruz, como se a cruz fosse algo ruim ou difícil. Mas sabe, a verdade é que a cruz, ela é muito mais do que uma forma de execução daquele tempo. Aquele que seguia Jesus, aquele que carregava a cruz, ele precisava andar com a cruz. Ele pegava a cruz nas costas e andava, fazia o caminho da cruz. Quando ele andava no meio da cidade com aquela cruz, as pessoas olhavam em volta e falavam assim, este é um homem condenado. Este é
alguém que mereceu estar vivendo aqui. Este é um criminoso. Era uma forma de expor o erro. Sabe? Tomar a sua cruz tem a ver com se expor. Tomar a sua cruz tem a ver com, basicamente, tirar a máscara. Mostrar quem realmente nós somos. A cruz de Jesus, ela é o distintivo do crente. É como se a gente chegasse e falasse assim: ah, eu sou crente, então me mostra, me prova. Porque um crente carrega a sua cruz. Interessante que ele vai falar aqui nesse texto que aquele que carrega a cruz, ele fala assim: carregue a sua cruz diariamente. É como se, quando a gente fosse sair de casa, a gente batesse nos bolsos assim, e botasse chave, carteira, celular e a cruz. A gente tivesse a escolha de pegar a cruz. Mas sabe qual é o antagônico da cruz? O contrário de carregar a cruz? Vestir a máscara. A cruz é assumir quem nós somos realmente. Mas tantas vezes a gente escolhe vestir a máscara. Provar ou mostrar que nós não somos quem nós somos. Essa é uma escolha diária. Confessar pecado. Entender quem nós somos. Mas levar isso diante do Senhor. Carregar a cruz de Jesus é uma escolha que nós precisamos fazer, constante e diária. O Senhor, Ele nos pede que a gente nos abra. Existe um caminho para a confissão de pecado. O Senhor fala para a gente confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Há quanto tempo você não confessa os seus pecados? Há quanto tempo você não se expõe? Você não se abre? Sabe, às vezes a gente gosta de colocar máscaras em cima daquilo que nós somos. Maquiar. Mas um verdadeiro discípulo confessa os seus pecados. Reconhece os seus próprios erros. É humilde o suficiente para isso. Mas sabe, quantas vezes é mais fácil a gente simplesmente colocar uma máscara em cima? Como eu falei, existe essa escolha. A ideia de pegar a máscara ou a cruz. Reconhecer os nossos próprios erros, humildemente, ou simplesmente maquiar aquilo que nós somos. Às vezes a gente pensa que maquiando as pessoas não percebem. Mas sabe, se não existe confissão de pecado, não quer dizer que não há pecado. Mas simplesmente quer dizer que tem pecado escondido. A gente precisa entender que nós somos pecadores. Sabe, a ideia é você imaginar que... Imagina que você está numa estrada, tá? Você está lá, de boa. De repente o carro que você está estraga. Já está de noite. Você está nessa estrada seguindo. E de repente você para o carro e tal, estaciona. Quando você viu, você desce do carro, abre o capô. Por que você abre o capô? Não sei também, mas é porque todo mundo faz. Aí você olha para o capô e vê, olha. Tem um motor aqui. Você mexe, passa a mão, abre as coisas, tira o negócio do óleo, mexe, porque é isso que as pessoas fazem. Mexe em tudo. De repente você olha aquilo ali e tal, coça a cabeça, tenta dar partida, e você fala, meu Deus do céu, não sei o que fazer. Já está de noite. Você lembra que há uns 5 km atrás tinha passado um posto Shell.
Você fecha o capô e vai andando na direção do posto. Tá escuro. E aí você anda. De repente, você começa a ver lá de longe uma luz amarela e vermelha. Você vai chegando perto desse lugar. É o posto. Um monte de caminhão parado na frente. Uma gangue de cachorro caramelo aqui na ponta. Quando eles olham para você assim, você fica um pouco assustado, mas segue andando. Aquele monte de pedra, sabe aqueles paralelepípedos assim? Umas pedra bomba. Umas poças d'água assim, que você pisa nela, ela sobe em você. E aí você segue andando ali. Tem um frentista. Aí você chega pro frentista assim e fala: ô amigo, tudo certo? Ele, tudo bem. Quando você presta atenção, você vê que tua mão está suja. As coisas estão mais claras. E você olha e fala: caramba. Amigo, onde é que tem um banheiro? Ele aponta o lugar do banheiro, você entra no banheiro, quando você viu, tem um espelho. Você entra no banheiro para lavar a mão, só que quando você olha no espelho, você lembra que você passou a mão na testa. E você olha e fala: meu Deus do céu, estou com a testa preta. Você olha no espelho e percebe que você passou a mão na sua blusa também, e você descobre que a blusa está suja também. Aí você lava a mão, lava a testa. Mas sabe, o que eu percebo com essa história é que quando eu estava no caminho escuro, caminhando naquele lugar, eu não percebia que eu estava sujo. Eu só percebi que eu estava sujo à medida que eu me aproximava da luz. Se você não consegue perceber que você está sujo, quer dizer que você está longe da luz, meu amigo. Quer dizer que você está longe de Jesus. E se você percebe que você está sujo, você precisa confessar os seus pecados. Um verdadeiro seguidor de Jesus confessa os seus pecados. Um verdadeiro seguidor de Jesus, ele é obediente, ele reconhece quem é, mas existe uma terceira característica de um seguidor de Jesus. Ele fala: se você quer ser meu seguidor, então, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Terceira e última característica de um seguidor de Jesus era algo tão profundo. E eu vou pedir para você ficar de pé no teu lugar, para parecer que está acabando. Seguir a Jesus. Sabe, seguir a Jesus não é apenas ficar olhando o que Ele está fazendo. Não é apenas ficar vendo. Existia uma multidão onde Jesus passava. Mas sabe, existiam aqueles que seguiam Ele. Existiam os curiosos que iam pela hype. Mas existiam aqueles que eram comprometidos. Preste atenção, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Eu amo essa geração. De verdade. Eu amo essa geração. Eu amo o que Deus está fazendo nessa geração. É tão bonito ver o que vocês estão vivendo aqui a cada sexta-feira. Eu sei que muita gente não está aqui hoje, está lá no retiro, mas eu acho tão bonito, e eu já tenho vivido algo novo com algumas gerações que passaram para a gente ali no Ministério de Jovens. E é tão bonito ver a sede, a fome de vocês. É tão bonito ver a intimidade que vocês buscam ao Senhor, a intensidade que vocês buscam em Deus. Isso é tão forte, isso me ensina tanto, é tão profundo ver isso.
Mas olha aqui para mim. O que me preocupa é que a gente esquece de uma coisa. Que intimidade sem compromisso se chama prostituição. O conceito de prostituição é esse: é viver intimidade sem o compromisso. Viver intimidade, chorar na presença de Deus, buscar Ele, levantar a mão, viver intensamente isso é válido totalmente. Só que se isso não está alicerçado em compromissos sinceros e verdadeiros, sinto lhe informar, você não é um seguidor de Jesus. A tua atitude se assemelha à de prostituição. A de que quer viver algo de intimidade com Deus, mas não tem o compromisso que isso demanda. Um seguidor de Jesus não é apenas apaixonado, não é apenas intenso, mas é comprometido. E compromisso tem a ver com a seriedade que você leva as coisas. O quanto você lê a Bíblia, o quanto você leva a sério o que acontece aqui, o quanto você vive com o Senhor no teu quarto, no teu secreto, o quanto você leva a sério as coisas de Deus. Um verdadeiro seguidor de Jesus é obediente, é humilde, mas ele também é comprometido. Hoje, o Senhor quer te colocar nesse crivo. Feche os teus olhos no teu lugar. Hoje o Senhor veio aqui e Ele cansou de uma multidão que o segue. Ele cansou de uma multidão que vem assistir. Ele está em busca daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Seguidores reais e verdadeiros. Não aqueles que falam da boca para fora. Vem porque todo mundo vem. Está aqui porque todo mundo está. Está aqui porque é legal. Ele está cansado destes. Isso é só multidão. Quando as coisas apertarem mesmo, esses vão voar. Esses vão embora. O Senhor quer aqueles que estão dispostos a segui-lo de verdade. O Senhor quer aqueles que querem se comprometer com a causa do Evangelho, de verdade. Estão dispostos a obedecer ao Senhor, custe o que custar. Aqueles que são dispostos a tirar as suas máscaras e confessar os seus pecados. Os humildes. O Senhor procura esses. Aqueles que não apenas querem intimidade, mas estão dispostos a ter o compromisso que isso demanda. O Senhor hoje busca mais que multidão. Ele quer discípulos, discípulos verdadeiros. Talvez tem coisas que você precisa se posicionar na tua vida. Coisas que você tem que deixar, ou coisas que você tem que começar a fazer. Hoje o Senhor te chama a se posicionar. Não mais como alguém que assiste, mas alguém que realmente é comprometido com a causa do Senhor. Um verdadeiro discípulo, seguidor dele. Se o Senhor falou com você de alguma forma, que existem certas coisas que você tem que ajustar na tua vida, saia do seu lugar e vem aqui, eu quero orar por você. Apenas se Deus falou com você. Se Deus falou com você, saia do seu lugar e venha. Apenas se Deus falou com você. Apenas se Deus falou com você. Não faça porque os outros fazem, lembra disso.
apenas se Deus falou com você. Não mais multidão. Não mais multidão. Não venha porque todos estão vindo. Se Deus falou com você, e se você entendeu isso, venha. Mas essa é uma decisão sua. Não venha para agradar os outros. Faz a tua oração no seu lugar. O Senhor está aqui. Se tem coisas que você tem que deixar nesse altar, deixa aqui hoje. Quero convidar os líderes que puderem vir aqui orar, os coordenadores, enfim. Vem aqui orar por quem está aqui à frente. Enquanto isso, eu quero fazer mais um convite. Talvez você veio aqui e realmente viu que você não é nem um espectador de Jesus. A tua distância para Jesus é tão maior. Você está vendo que talvez você nunca escutou a voz de Jesus. Você não o segue. Você não olha para Ele, você não tem um relacionamento com Jesus. Talvez você veio aqui hoje e se deu conta disso. Você está longe de Cristo. Eu quero te dizer, Jesus te ama. Ele existe e Ele te ama. Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer falar com você todos os dias. Ele é maravilhoso. Talvez você se viu longe dele, mas hoje o Senhor faz um convite para você estar bem perto dele. Eu quero pedir que todos fechem os olhos, porque eu não quero constranger ninguém aqui. Mas talvez hoje você se viu nesse lugar, longe de Jesus, e você está sentindo o teu coração queimando, uma necessidade de estar mais perto dele, a necessidade de entregar a tua vida para Jesus. Se hoje você deseja entregar a tua vida para Jesus e começar a caminhar com Ele de perto, escutar a voz dEle, falar com Ele todos os dias, se essa é uma vontade que está dando dentro do teu coração, de não viver mais do mesmo jeito, de talvez ser algo além de um espectador, realmente ouvir a voz de Jesus próximo, ter Ele como um pai, um amigo, um melhor amigo, estar perto dEle. Você deseja entregar a tua vida a Jesus? Se existe alguém aqui hoje que deseja entregar a sua vida a Jesus, eu quero convidar você a levantar uma das tuas mãos, porque eu quero orar por você. Tem alguém aqui hoje que quer entregar a sua vida para Jesus? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Glória a Deus, filho, Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus te abençoe, filho, Deus te abençoe. Se você deseja entregar a tua vida para Jesus, levanta a mão bem alto, bem alto. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, filho. Glória a Deus, Deus te abençoe. Deus abençoe lá atrás. Glória a Deus, Deus abençoe. Glória a Deus, tem tanta gente. Deus abençoe, mano. Deus abençoe, filha. Deus abençoe, meninos. Glória a Deus. Deus abençoe, cara. Deus abençoe, gente. Deus abençoe, mano. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei o que fazer agora. O que a gente faz? O que eu faço, Luiz? Ah, tem um QR Code aqui? Amém. Você que levantou a tua mão, nós queremos caminhar com você. Eu quero orar por você aqui agora, por esse momento. Mas isso não pode ficar aqui. Está na hora de dar um passo adiante. Está na hora de ir além.
Deixa eu orar primeiro, depois eu explico aqui. Feche os teus olhos aí no seu lugar. Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, Pai, porque o Senhor é o nosso dono. E Pai, se sabemos que o Senhor é nosso dono, nós vamos te seguir. Se temos convicção, Deus, que o Senhor é nosso dono, que somos seus, Pai, nós vamos te seguir. Pai, eu peço, Deus, hoje aqui, Pai, Teu manifestar no nosso meio, que não sejamos mais multidão, mas Pai, que sejamos sim, Jesus, discípulos verdadeiros do Senhor. Pai, obrigado, Deus, por cada compromisso que está sendo feito contigo aqui hoje. Tantos reconhecendo, Pai, que querem estar mais próximo de Ti. Obrigado, Jesus. Quero colocar, Deus, aqueles que decidiram entregar suas vidas nas Tuas mãos, Pai, aqui hoje. Pai, eu quero pedir, Deus, que essa entrega seja real e verdadeira. Pai, que a partir de hoje, Deus, a eternidade se manifeste na vida destes, Pai. Porque a Tua palavra fala que a morte já não é mais o final, mas viveremos eternamente contigo, Pai. Deus, dá a estes, Pai, experiências profundas com o Senhor, Deus, intimidade, Deus, compromisso, Pai, esses, Deus, que decidiram entregar suas vidas nas Tuas mãos, Pai, Deus, discipulado, crescimento na Tua presença, Pai. Pai, se manifesta, Jesus, se manifesta. Obrigado, Deus, por cada vida entregue às Tuas mãos, Pai. É o que oramos, Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou pedir para você que levantou a tua mão, decidindo entregar a tua vida a Jesus, para você fazer uma coisa. Você pegar o seu celular agora você pode. Pega o seu celular aí. E você vai mirar nesse QR Code aqui, ó, ou naqueles lá que estão, isso aí. Os QR Codes que estão aí, tá? Por quê? Porque a gente quer caminhar com você. A gente quer te conhecer mais de perto, a gente quer discipular você. Esse compromisso não pode ficar preso simplesmente nesse momento. Tem que ser daqui pra frente. Então faça isso agora aí, se você puder, pega o teu celular aí e tal. A gente quer discipular você e caminhar com você. Fala, Luiz. Tá bom, fechou. Amém. Então, se você já preencheu aí o QR Code, vamos orar para a gente encerrar esse tempo aqui. Feche os teus olhos mais uma vez aí no seu lugar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse tempo de culto na Tua presença. Pai, obrigado, Deus, pela Tua presença manifesta aqui, Jesus. Pai, queremos nos comprometer contigo, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Queremos ser discípulos verdadeiros do Senhor, Pai. Reconhecer, Deus, que o Senhor é nosso dono, então te seguiremos, Pai. Entender quem nós somos em Ti. Pai, obrigado, Deus, por tantas respostas ao Teu chamado. Mas eu te peço, Pai, que isso não fique aqui, mas isso possa ser profundo e eterno na vida de cada um aqui. Obrigado, Pai, obrigado. E assim eu oro, Deus, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Teu Santo Espírito repousem sobre a Tua igreja, Pai, aqui presente e espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Dá uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus.